Amém. Pessoal, como você já sabe, a gente grava todos os encontros e depois a gente disponibiliza lá no canal do MJ, tá bom? Caso vocês queiram ver depois ou compartilhar com alguém que não participou do encontro de hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante. Eu vou só colocar vocês no mudo aqui, tá bom? E depois, quando o pastor Edmilson for falar, ele aciona aí. Bom, o assunto de hoje é um assunto muito importante, mas não deixa de ser um assunto assim um pouco delicado. E é um assunto que a gente está trazendo porque a gente recebeu como sugestão de vocês, tá? Esse assunto, esse tema. E por que esse tema agora? É um tema que a gente está trazendo agora. Porque exatamente agora, nessa pandemia, a gente teve aí uma disseminação a respeito desse assunto e que a gente gostaria de conversar um pouquinho a respeito disso, né? O assunto de hoje vai ser ideologia de gênero e suas consequências, né? Ou suas implicações. Bom, recentemente, apenas fazendo aqui uma introdução para o pastor Edmilson entrar no assunto, recentemente as redes sociais fizeram duas divulgações, né? Digamos assim, fizeram uma espécie de apologia à ideologia de gênero, um através de um desafio do Face App. Algumas pessoas, inclusive até mesmo cristãos, participaram desse desafio, que você mudava o seu perfil para caso você mudasse de sexo, né, ou mudasse de gênero. E você fazia aquele perfil e divulgava na rede social, no Face, as pessoas tinham acesso a esse perfil. E há poucos dias atrás nós tivemos também uma disseminação a respeito, quando no dia do Orgulho Gay foi promovido uma campanha televisiva e nas redes sociais, já que esse ano não foi possível ocorrer a passeata, né, lá na Avenida Paulista, que acontece todo ano em alusão ao dia do Orgulho Gay. Então eles disseminaram, se deslocaram, vamos dizer assim, da Avenida Paulista e foram para a mídia. Inclusive, alguns artistas acabaram se assumindo, enfim, houve toda essa divulgação na mídia. E isso meio que despertou, né, a nossa atenção. Há poucos dias o pastor Tom fez um vídeo e postou no canal dele também sobre esse assunto. E aí veio esse assunto à tona para que a gente possa discorrer um pouquinho sobre ele, sobre o que é ideologia de gênero, quais as consequências sobre esse assunto, de que forma nós cristãos podemos tratar esse assunto, de que forma nós podemos ter relacionamentos de amizade com pessoas que se assumem homossexuais e de que forma nós podemos pregar o evangelho a essas pessoas. Então, hoje o nosso assunto é um assunto, eu não vou dizer que é polêmico, tá? Porque é um assunto que a gente está aí na mídia, todo mundo vê isso, mas é um assunto que precisa ser discutido, né? Nós, como igreja, nós não podemos ficar aquém desse assunto. Então, pastor Edmilson, dado essa rápida introdução, eu gostaria então de passar para você a palavra para você discorrer um pouquinho sobre esse tema para a gente. Liga aí o seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo ligar para você aqui, peraí. E pronto. Pronto. Consegui. Valeu. Ok. É difícil? Vocês pensam que é fácil? Bom, gente, primeiro, graça e paz. Prazer estar com vocês, viu? Aqueles que eu não conheço, muito prazer. Os que eu conheço, hoje a gente mata um pouco de saudade. E obrigado, Jó, pelo convite, viu? Para a gente passar esse tempo aqui juntos. A ideologia de gênero, eu vou tentar ser o mais resumido possível e tentando simplificar um assunto que hoje já tem uma literatura extensa, imensa, um monte de gente defendendo, tem 1000 argumentos para eles, mas eu vou tentar ser o mais resumido e a síntese, né, do que prega, do que preconiza a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela ganha impulso
impulso social, impulso filosófico, impulso como tendência, a partir de 1949, com o livro O Segundo Sexo, que foi escrito pela Simone de Beauvoir. E ali, o movimento feminista também ganha muita força com esse livro. É desse livro uma frase que se tornou famosa, né? A mulher não nasce mulher, ela vai ser mulher com o passar do tempo. Ou seja, para a ideologia de gênero, sexo é uma coisa, gênero é outra. Então, é feito essa separação. Ou seja, a ideologia de gênero não aceita a genética como fator determinante para o sexo do ser humano. Na genética, nós temos uma condição binária, nós temos apenas 2 sexos. Então, na genética, nós temos o masculino e o feminino. Se aquele ser humano que nasceu, ele tem ali o XY, ele é homem. Se são 2X, XX, é mulher. O que acontece fora dessa concepção, a própria medicina vai chamar de uma desordem. E é muito raro, é bom a gente já ir frisando isso, é muito raro que aconteçam deformações. Ou seja, a própria natureza deixa autoevidente para mim e para você qual é a definição de sexo numa visão bíblica, numa visão judaico-cristã. Aí a ideologia de gênero vai dizer que não. O sexo biológico é uma coisa. Agora, o gênero que a pessoa quer ser, isso vai ser formado com o tempo nela. E ela pode ter uma outra cabeça e ser de uma outra forma. E aí a gente começa a ter dezenas de gêneros, tá? Muito além desses 2 que a gente conhece e que nós fomos ensinados através da palavra e da nossa herança cristã, que é o feminino e o masculino. Hoje, por exemplo, eu não sei aqui no Brasil, mas no Facebook, quando você monta uma página do Facebook, existe, nos Estados Unidos, se eu não me engano, na hora de você fazer o X lá para falar qual é o seu gênero, já existe mais de 70 opções de gênero para você definir o que você é. É um negócio assim assustador e absurdo. Ou seja, para o pessoal da ideologia de gênero, a criança, quando nasce, ela nasce neutra. Ou seja, você não pode falar que é homem ou que é mulher. Ela nasce neutra e ela é que vai definir, crescer e definir como ela é. Bom, uma outra coisa que é legal a gente falar, existe uma filósofa americana que ela é considerada a ideóloga, né? A mulher que idealizou esta ideologia para o mundo. Ela esteve no Brasil em 2017. Muitos movimentos assim de igrejas, movimentos cristãos, protestaram contra a vinda dela para cá, justamente por conta da sua pregação e da sua militância na área da ideologia de gênero. Ela é a autora da teoria queer. Quem lembra aí, como eu estou vendo algumas pessoas aqui, quem lembrar só ergue a mãozinha para eu ver vocês, não precisa destravar o microfone não. Quem lembra daquela exposição que o Santander fez, o Queer Museum, que deu o maior bafafá, que tinha um monte de obras pornográficas? Quem lembra aí? Levanta a mãozinha aí, deixa eu ver. Olha lá, muita gente. Então, o Queer Museum vem dessa teoria da Judith Butler, eu não sei pronunciar o segundo nome dela, que ela que tem a teoria queer. Essa palavra queer, ela tem mais ou menos uns 400 anos, nasce na Inglaterra, e queer se referia aos desviados da sociedade. E os desviados na sociedade na Inglaterra, quem eram considerados naquela época, 400 anos atrás? Travestis, prostitutas, gays, homossexuais, lésbicas.
naquela época. Hoje, na sociedade moderna, no mundo inteiro, deixou de ser, ok? Então, ganha um status totalmente higienizado, moderno, progressista, liberal, uma coisa conectada com esse tempo, tá? E é aí, nessa briga cultural, nessa briga de narrativa, que a igreja se insere e que a igreja está. Então, assim, ela fez um livro nos anos 90, que foi o livro Problemas de Gênero. A partir desse livro dela, é que a ideologia de gênero começa a se espalhar para o mundo todo. E ela bebe na fonte também do livro da Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo, ok? Então, muitos movimentos entram nessa onda. O discurso dos caras é um discurso bonito. Por quê? Se você reparar, o discurso de todo esse pessoal fala no quê? Igualdade, luta contra o preconceito, amor, não é isso? E se você for ver, esse discurso também é o discurso do cristianismo. Jesus, ele vem para falar que perante Deus nós somos todos iguais. Jesus, ele combate o preconceito. Jesus, ele espalha amor. Mas as pessoas pegam esse discurso, parte do discurso de Jesus, e aplicam para aquilo que lhes convém, para aquilo que lhes serve. E esse é o problema. E aí fica aquela confusão toda, né? Quando você vai debater ou discutir com alguém esse tipo de assunto, primeiro, você precisa ser muito respeitoso, né? Isso não só esse, qualquer assunto que você for debater, você precisa ser respeitoso com a pessoa com a qual você está conversando. Mas, via de regra, quando as pessoas estão sem argumento, elas vão jogar na nossa cara. Ah, mas e o Jesus que você segue? E o amor que você prega? Onde é que fica? Entendeu? Então, isso sempre assim é muito difícil. A Associação de Pediatria dos Estados Unidos, ela se posicionou desde 2016, ela tem uma posição firme que ela é contra a ideologia de gênero. E aí eu separei aqui 6 motivos, tem mais, tá? Mas eu separei 6 motivos que essa Associação de Pediatria ela foi elencando para dizer por que ela é contra. E eu acho que médicos, pediatras, têm autoridade para falar, porque eles vivem na prática o drama com crianças e com os pais nos consultórios, né? Então, ó, primeiro motivo, a sexualidade humana é biológica binária, aquilo que eu já falei, o XY e o XX. Ou seja, são marcadores saudáveis. Eles chamam que essa marcação genética é saudável para a nossa vida, porque não tem desordem social nessa marcação. E sempre foi assim, gente. Só saindo um pouquinho da ideologia de gênero, se você estudar história do mundo, todos os grandes impérios tiveram o seu fim. O Império Romano, o Império Grego, os visigodos, os sírios, né? A gente estuda isso nas nossas lições bíblicas. Então, todos os impérios mundiais tiveram o seu fim. Todas as vezes que os impérios acabaram, eles acabaram porque a decadência moral era insustentável na sociedade. E aí eles ruíram. Todas as vezes. Teve guerra? Teve sede de poder? Teve. Mas o que leva impérios a cair é justamente a sua decadência moral contra Deus, contra o Criador. E isso, fique esperto, a gente está passando por um momento exatamente assim no planeta. A decadência moral, ela abraçou, ela colocou no mesmo na mesma vala de lama o mundo inteiro e todo ser humano. E isso já chegou diante do altar de Deus. E as respostas a gente tem no livro do Apocalipse, que não é o nosso papo hoje.
certo? O nosso papo hoje é ideologia de gênero. Mas vamos lá. 2. Outro motivo que a Associação de Pediatria dos Estados Unidos colocou para se declarar oficialmente contra a ideologia de gênero. A crença do ser humano de que ele é o que ele não é, revela na cabecinha do ser humano uma grande confusão. Então, isso não é normal. Isso a gente não pode aceitar como uma coisa normal. Existe uma grande confusão nas mentes que estão bebendo nesse discurso e aceitando essa pregação da ideologia de gênero. 3. Puberdade, atenção, puberdade não é doença. Ou seja, injeção de hormônios para bloquear a puberdade é uma coisa muito perigosa. Então, qual é a fase da puberdade? É quando todo menino e menina entra na sua adolescência e começa a ter as transformações biológicas no seu corpo, né? Então, a menina ela vai passar a ser mulher, o menino vai passar a ser homem, porque todos os seus órgãos genitais vão se formar, ok? É a transformação que ali na adolescência todo homem, todo garoto, toda garota passa. Essa é a puberdade. E é uma lei da natureza. Mas aí a criança lá, que os pais aceitaram, levaram na clínica, aceitaram o discurso da ideologia de gênero, então a menina é menina, mas ela pôs na cabecinha dela que ela é homem. Então, ela aceita que essa família, né, aceita que se dê nesse ser humano injeções de hormônios para inibir a puberdade. Ou seja, o seio da menina não vai crescer, enfim, um monte de recursos artificiais. Por que é perigosíssimo? Isso a mídia não divulga. Sabe aquela piada que se faz por aí? Isso a Globo não mostra. Já ouviu? Então, olha só. A mídia não divulga o caos psicológico, o caos emocional, o caos que muita gente que embarcou nessa pregação, nesse discurso da ideologia de gênero, o caos que as pessoas estão vivendo. Tem muita gente tendo câncer, sendo morta por causa de AVC, por conta dessas injeções de hormônios na sua adolescência. Porque você está violentando a natureza, você está violentando aquilo que Deus determinou para ser. E isso tem um preço. É só a gente olhar aí para o coronavírus. O mundo inteiro, a comunidade científica, sabe que o coronavírus começou lá naquele mercado que não tem higiene nenhuma, lá em Wuhan, na China. Porque os caras comem morcego vivo, cara, comem morcego. Só que você vai no livro de Levítico e Deus falou, não coma morcego que é imundo. Então o homem acha que ele vai contrariar a vontade de Deus e não vai pagar um preço. Só que quando a gente contraria a vontade de Deus, um dia a conta chega. E ela chega pesada. E a gente tem que pagar. Deu para entender? Bom, vamos lá. 4. 98% dos meninos e 88% das meninas. Então, atenção, essa porcentagem se refere a meninos e meninas que têm confusão mental, têm dúvida em relação à sua sexualidade, ok? Então, foi feita uma pesquisa, 98% dos meninos e 88% das meninas que têm essa dúvida, que têm essa angústia, quando eles passam pela puberdade, 98% aceita naturalmente o seu sexo genético que Deus determinou. 98% dos meninos. E 88% das meninas também aceitam. Então veja que é uma violência quando o pessoal aplica injeções hormonais, querendo definir o futuro e o destino desses seres humanos. Percebe como a coisa é grave? 5. As taxas de suicídio para os adultos que foram influenciados pela transformação de sexo, pela cirurgia de sexo, pela ideologia de gênero, quando eles já são adultos, a taxa de suicídio aumenta 20 vezes.
é muito maior entre esse grupo, mas a mídia também não fala. Não interessa para a mídia falar do lado ruim. A mídia só quer glamorizar, só mostrar o lado do oba-oba, que é legal, que é moderno e tudo mais. Vamos lá. 6. Condicionar crianças a aceitar a ideologia de gênero é um abuso infantil. A criancinha, ela não está preparada. Por isso que Provérbios 22 vai falar, né? Ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Freud, ele tem um livro. Ele tem um livro. Oi, pode falar. Vai cair o link, aí a gente vai retornar, tudo bem? Tudo bem. Então você vai me mandar um novo link. Vou te mandar o novo link, tá bom? Pessoal, vou mandar também lá no grupo o link e a gente retorna rapidamente para a gente não perder o